Muito bem, agora faltam 12 minutos para as 3 horas da tarde. Estamos de volta com Conexão Futura aqui pelo canal Futura e também pela internet no nosso site. E 2014 é o Ano Mundial da Agricultura Familiar. A decisão foi tomada pelos 193 países membros da Organização das Nações Unidas, durante reunião realizada em dezembro. No mundo inteiro, a agricultura familiar é responsável pela produção dos alimentos que chegam à mesa das famílias. Aqui no Brasil, 50% das propriedades da agricultura familiar estão no Nordeste. E a maior parte delas se encontra na região do semiárido nordestino. Por isso é tão importante que os agricultores disponham de técnicas que permitam maior eficiência na produção agrícola, mesmo com a baixa umidade. Em Pernambuco, o Centro de Desenvolvimento Agroecológico, Sabiá, realiza cursos de formação de agricultores, mulheres e jovens. O centro é uma organização não governamental com sede no Recife e que trabalha para a promoção da agricultura familiar dentro dos princípios da agroecologia. A gente conversa mais sobre esse assunto agora, direto do Recife, com Alexandre Pires, que é coordenador-geral do Sabiá. Tudo bem com você, Alexandre? Olá, Cristiano. Tudo bem? Muito obrigado por aceitar nos convite aqui conversar com a gente no Conexão Futura. E quero começar ouvindo de você por que é tão importante focar em capacitação das pessoas que trabalham com agricultura familiar nessa região do semiárido, Alexandre. Então, eu acho que é importante a gente resgatar a ideia de que todo esse trabalho que as organizações não governamentais, que alguns setores do governo também têm contribuído de forma significativa, têm feito para a formação dos agricultores e agricultoras, tem sido sempre em função da gente rediscutir e negar um modelo de agricultura que prevaleceu durante muito tempo no Brasil, do uso de insumos químicos, de desmatamento, de degradação do meio ambiente de um modo geral. Então, hoje, as ações nossas, as organizações, como o Sabiá, é de capacitação dos agricultores e agricultoras e mostrar para eles que é possível produzir de forma sustentável, respeitando os limites da natureza, as condições da natureza, e uma produção de um alimento saudável para a população, principalmente para a população urbana, né, que não tem as condições de produção do seu alimento. Alexandre, de que forma nessas 2 décadas de existência do Centro Sabiá houve mudança na própria compreensão, né, do entendimento do que é a agricultura familiar sobre a região do semiárido? Então, o Sabiá, quando nasceu lá em 93, já tinha um pouco a ideia de trabalhar com a agricultura familiar, nessa perspectiva da formação, mas sobretudo de fortalecimento do próprio conhecimento dos agricultores e agricultoras camponesas. Ou seja, a gente, quando começou o trabalho do Sabiá, um grupo de profissionais da área das ciências agrárias, da comunicação, a gente foi acumulando ao longo desse tempo a ideia de que um dos principais pilares para a sustentabilidade de um modelo de agricultura familiar é respeitar e valorizar os conhecimentos dos próprios agricultores e agricultoras. Porque, Cristiano, eles estão lá e estão inovando, estão criando a partir das suas necessidades, a partir das suas demandas, né, da propriedade, do próprio clima, da relação com a própria natureza. Então, Alexandre, você falou um pouquinho sobre quem iniciou esse projeto. Você falou um pouquinho sobre quem iniciou esse projeto. Eu queria saber de você, então, quem são esses profissionais que formam o Sabiá, Alexandre? Hoje? Você falou um pouquinho sobre quem começou o projeto. Quem são os profissionais que formam o Sabiá? Bom, hoje nós temos uma equipe multidisciplinar formada por profissionais das ciências agrárias, aí tem agrônomos, jornalistas, técnicos agrícolas, das ciências ambientais nós temos biólogos, gente da área de comunicação, de jornalismo, de rádio. Então, uma formação bem heterogênea aí, de fato, para facilitar esses cursos. E fala um pouquinho sobre os cursos que são oferecidos aí aos agricultores, às mulheres e aos jovens nessa região. Então, na verdade, o nosso trabalho, e nós compreendemos assim, que é um trabalho de facilitar processos, é de assessorar um processo de desenvolvimento rural da agricultura camponesa. Então, hoje a gente oferece uma série de iniciativas de formação para os agricultores na área de armazenamento, produção e armazenamento de forragem para o período de estiagem, para que os agricultores possam alimentar os rebanhos, né, no período de estiagem das chuvas. A gente, em parceria com a ASA, a Articulação de Semiárido, a gente dá as capacitações sobre gestão da água para a produção.
com a estratégia de construção das tecnologias de convivência com o semiárido, como é o caso das cisternas, que são as mais conhecidas. Além da gente fortalecer também o debate da agricultura agroflorestal, que é um modelo de agricultura que associa as espécies florestais nativas de um determinado bioma com as espécies agrícolas de interesse alimentar e comercial das famílias agricultoras. Então, a gente oferece cursos, oficinas, alguns intercâmbios entre agricultores de regiões diferentes do estado ou da região Nordeste. E a gente também trabalha com essa coisa da sistematização dos conhecimentos dos próprios agricultores. Por isso que a nossa equipe de comunicação, para a gente também tem um valor bastante significativo nesse trabalho. Alexandre, vocês têm uma postura crítica em relação aos insumos químicos. A gente queria entender um pouco mais o porquê. Então, no final dos anos 60, nós tivemos uma força muito grande do agronegócio, que ainda se expressa hoje no Brasil, mas é muito mais forte com a indústria de insumos químicos, de máquinas e tudo mais. E ao longo desses anos, Cristiano, a gente vem percebendo, e são vários estudos acadêmicos, né, e da própria percepção dos agricultores, que os nossos solos ficaram mais fracos, que a nossa vegetação nativa ficou cada vez mais reduzida, ou está cada vez mais reduzida. Tudo isso também em função de uma lógica de agricultura, principalmente uma lógica de agricultura para exportação. Mas esse modelo de agricultura ele está degradando o meio ambiente e causando problemas para a saúde das pessoas, na medida em que esses agrotóxicos contaminam o solo, contaminam os alimentos, contaminam as fontes hídricas. O desmatamento vai causando um problema de clima muito mais forte, na medida em que você não tem vegetação e tem mais calor nas cidades, na própria zona rural, os agricultores identificam isso. Então, esse modelo de agricultura química, ela é um modelo extremamente danoso ao meio ambiente e à saúde das pessoas. Por isso que o Centro Sabiá, já quando surgiu, em 93, tinha essa perspectiva de trabalhar com uma base de conhecimentos dos próprios agricultores e agricultoras que, na história mundial da agricultura, nunca precisaram de agrotóxicos para poder produzir seus alimentos. Muito bem, nesse sentido também a importância de valorizar as técnicas tradicionais. Quero agradecer ao Alexandre Pires por conversar com a gente aqui no Conexão Futura. Muito obrigado pelas informações, Alexandre. A gente é que agradece aí a oportunidade. Obrigado. Bom, para você que quer saber mais sobre o Centro Sabiá, tem o site deles na internet, que é o centrosabiá.org.br. Essa página que está aí na sua tela, você pode curtir aqui os perfis deles nas redes sociais e acompanhar aí as notícias em relação a esse trabalho que eles desenvolvem lá na região do semiárido brasileiro. Tá certo? Na próxima entrada do Conexão Futura a gente fala sobre relacionamentos. Por que será que o brasileiro está casando mais e as relações têm durado cada vez menos? Bom, esse papo interessa a todos e claro que você em casa não pode perder essa discussão. Então, desde já, mande pra gente sua pergunta pelo Facebook, pelo Twitter ou pelo telefone. Compartilhe sua experiência com a gente. Se você é casado, solteiro, enrolado, a gente quer saber. Então, mande seus recados, contatos estão todos aí na tela para você. A gente volta daqui a pouquinho, logo depois do programa Globo Ecologia. E eu estou aqui à sua espera. Até já!